Olá, pessoal. Vocês sabem o que é charlatanismo e prestidigitação? Não? Então vamos todos juntos entender agora do que se trata. Vamos ao início dos nossos estudos? Então vamos dar início aos nossos estudos. As referências do Livro dos Médiuns está aí para a gente ver, né, onde nós podemos encontrar a base dos nossos estudos neste momento. Diz o novo dicionário Aurélio que charlatão é o explorador da boa-fé do público, impostor, embusteiro, trapaceiro. Diz ainda que prestidigitador é o artista que, pela ligeireza dos movimentos das mãos, faz deslocar ou desaparecer objetos, iludindo a vigilância do espectador de maneira que parece inexplicável. Também pode ser conhecido como prestímano, ilusionista ou mágico. Bom, nós conhecemos esses nossos irmãos que trabalham, né, com ilusionismo. Existem nomes famosos e existem tantos aí espalhados pelo país, também em circos, também em alguns shows reservados. Então, nós já sabemos o que significa um prestidigitador, um mágico. Allan Kardec, estudando o capítulo da mediunidade nos animais, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 22, item 234, conta experiências observadas nas participações de animais que, por imitação ou reflexo condicionado, realizavam atividades como se estivessem sob o comando mental do agente. Conclui que a arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados, sem o que o efeito não seria atingido. Um exemplo que já foi corriqueiro e hoje a gente quase não encontra são os realejos, né? Aqueles passarinhos que entravam naquela casa e tiravam, né, dali uma mensagem, uma cartinha pequena, algum dizer que, por um motivo ou por outro, satisfazia aquele que o recebia. Hoje em dia nós quase não encontramos isso, pelo menos aqui nas grandes capitais do Sudeste, nós não encontramos mais em praças públicas. É uma coisa um tanto rara, mas fica esse exemplo para que nós fixemos. Por outro lado, diz ainda, lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, item 306, que a faculdade mediúnica é para a prática do bem, e os espíritos bons afastam-se de quem pretende transformá-la em meio para qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Lembram o que nós estudamos lá em Não Acrediteis em Todos os Espíritos? Lembram também do que nós já estudamos sobre mediunidade com Jesus? Lembram-se também que nós já entendemos que mediunidade não é um dom, e sim orgânica, e que ela é mais uma ferramenta que o nosso Pai, na sua grande misericórdia, nos concede para que a gente possa reparar enganos lá de outras existências, que a gente se beneficia, beneficiando o outro também. E continuando, e quando isto acontece, o médium liga-se a espíritos inferiores por associação de ideias ou mistifica, traindo a boa-fé dos outros ou engana, tornando-se um charlatão e prestidigitador. Aí a gente está já incluindo a terminologia prestidigitador já nas nossas conceituações da doutrina espírita. Então, aquele que se desvia da mediunidade com Jesus, aquela mediunidade em que a gente compreende que é uma ferramenta em nosso benefício para que nós beneficiemos o próximo, quando a gente se desvirtua daí, o que acontece? Nós abrimos campo para que irmãos desavisados, ignorantes ou maus se apoderem e estejam na nossa ambiência, colocando a perder todo esse mandato mediúnico.
Não se recomenda o exercício da mediunidade, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas em exibições de feira. Quem pretende dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público é suspeito com justiça de charlatanismo ou prática de hábil prestidigitação. E espíritos elevados não se submetem a esse tipo de coisa, certo? E espíritos elevados não estão preocupados em se exibir. Espíritos elevados não dizem data, hora de acontecimentos, não dizem para você, quando você pergunta se vai conseguir um emprego, se vai conseguir uma casa nova, eles não dizem para vocês. Mesmo em outras denominações espiritualistas, em que o contato imediato com o irmão desencarnado, né? Espíritos que estão ali para benefício, quando se faz esse tipo de pergunta, o que, que eles dizem, no geral? Podemos exemplificar na Umbanda: tenha fé, meu irmão, perseverança. Espíritos elevados não vão determinar para você o que você tem que fazer. Espíritos elevados não vão se preocupar em aparecer, em ter os holofotes voltados para si. E quando a gente começa lendo aqui, não se recomenda o exercício da mediunidade, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, a gente pode exemplificar também com aquela brincadeira do copo. Não é? Vocês acham realmente que algum irmão sério, algum espírito de luz, vai participar e vai responder aquele tipo de pergunta? Claro que não, meus irmãos. Todas as vezes que surjam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga a pretexto de exibição de fenômenos mediúnicos, necessária se faz a cautela, porquanto o pagamento, ainda que disfarçado, atesta o desconhecimento da doutrina dos espíritos e da sua finalidade de aperfeiçoamento moral da humanidade. Disse Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, ela chega para nós como uma ferramenta, como uma oportunidade, de forma gratuita. E por que é que nós vamos cobrar por elas? Certas feiras que se dizem feiras esotéricas, em que em algumas se exibem fenômenos, nós também não podemos compreender que ali venha dar comunicação de espíritos elevados. Há muita gente que diz assim: ah, mas eu fui na feira esotérica, participei de um jogo e lá disse coisas que realmente aconteceram. Bom, espíritos desavisados, né? Espíritos ignorantes, muitos deles também têm acesso à nossa ambiência. Isso é proporcionado através do quê? Da afinidade. Conseguem observar algum tipo de necessidade nossa, né? Mas também de forma limitada, e pode muito bem, entre aspas, acertar aquilo que se pretende ouvir também. Anúncios em postes, antigamente existia muita panfletagem, né? Traga sua pessoa amada em 3 dias, ou faça com que você consiga emprego em menos de uma semana. São coisas que a gente precisa observar. Né? Nessa nossa observação, a gente vê uma lógica, vê uma razão para que isso aconteça. Eu já disse aqui agora no nosso estudo que espíritos elevados não dão datas, não dão prazos, pelo contrário, estão sempre recomendando que sejamos, que tenhamos uma meta e que sejamos perseverantes naquilo que queremos conquistar. E mais do que nunca, recomendam sempre para que a gente tenha o senso crítico. E isso, dentro de nossa doutrina espírita, é sempre avisado. Tenhamos senso crítico diante de tudo que se apresenta para nós. No dizer de Emmanuel, os médiuns não são seres privilegiados, e sim criaturas
que fracassaram tremendamente no passado e receberam, por misericórdia divina, a mediunidade como instrumento de trabalho em benefício dos outros e de si mesmo. Eu havia falado isso um pouco antes. Quando nós percebemos a nossa realidade, temos a real percepção do que significa mediunidade, a nossa visão fica bem melhorada e a gente passa a compreender o grande grau de responsabilidade que temos neste exercício. É estarmos sempre sintonizados com o alto, com os ensinamentos de Jesus e olhando o próximo como a si mesmo nesse tipo de atividade. A mediunidade praticada por interesses próprios, por interesses egoístas, é enfocada no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 11, de Martins Peralva, no qual se afirma que a mediunidade transviada se reveste das seguintes características: a. Consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos materiais como casamento, negócios e empregos. E muitas das vezes esse é o irmão pseudo-sábio que nós falamos lá quando estudamos Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Como a gente diz na gíria, ele joga. Muitas das vezes, como também disse, ele pode estar afinizado conosco e perceber alguma coisa do nosso dia a dia, né, da nossa ambiência. Mas pode muito bem jogar. Você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, não vai dar certo, há uma traição, o seu colega de trabalho, ele não é seu amigo, então fomentando discórdia, fomentando esperanças ilusórias no próximo. B. Consulta e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos espirituais inferiores, como a ação maléfica sobre a saúde e a vida do próximo. Certos lugares onde se praticam certas atividades em que um consulente chega e deseja que uma pessoa caia de cama, que alguém morra, né? Faz certos pedidos terríveis e só serão atendidos se aquela pessoa pela qual se pediu esse tipo de acontecimento infeliz, se ela também tiver débitos. Porque nada acontece de forma injusta. Será um grande erro acreditar-se, quando nós desejamos o mal, que aquela pessoa venha a padecer por aquele mal. Só se houver alguma coisa no passado desta pessoa que a comprometa, ou na forma como ela age na atualidade e como pensa também. Cria campo, cria afinidade. A lei de causa e efeito conduzirá certamente quem se dedicar a esse gênero de atividade mediúnica a dois pontos. Vejam bem, a mediunidade, quando não é mediunidade com Jesus, a gente pode classificar como mediunismo, né? Então, olha só o que acontece. Obsessão resultante da estreita afinidade magnética que se estabelecerá entre os comparsas da ação, médiuns, dirigentes e espíritos. Isso eu cito aqueles locais que não são sérios, em que não se pratica a mediunidade com Jesus. Então, todos serão responsabilizados. Lembrando também que quando a gente deseja o mal, onde o mal foi gerado em primeiro lugar? Naquele que desejou o mal ao próximo, naquele que desejou enganar o próximo. Então, toda vez que nós pensarmos alguma coisa errada a respeito do outro, lembremos que estamos, primeiramente, envenenando a nós mesmos. 2. Encontro após a desencarnação em zonas inferiores com tais entidades. Pessoas que prometem mundos e fundos a esses irmãos ignorantes para que eles pratiquem o mal, para que eles estejam exercendo alguma coisa em que prejudique aquela pessoa
que a gente classifica como uma pedra no nosso sapato, né, como um obstáculo, então, nas zonas inferiores, haverá o reencontro e as cobranças. Né? 3. Renascimento futuro em condições difíceis para expiações e resgates. Isso me faz lembrar a minha avó materna, quando nós passávamos na rua, quando eu era criança, e a gente olhava certas situações, pessoas com deficiências físicas, mendigos. Ela sempre dizia: não tenha pena, você não sabe o que esse espírito fez na vida passada. Não tenha pena, mas ore, peça por ele, para que esse irmão se esclareça, pois de fato nós não sabemos que tipo de expiação o prova aquele irmão ou nós mesmos vivenciamos hoje em dia. E nem queiramos saber do nosso passado. Olhemos para o nosso presente e para o nosso futuro, nos evangelizando, nos melhorando, promovendo em nós a reforma íntima. E para quem ficou em dúvidas sobre o que eu falei no quadro anterior, de quando você deseja o mal a uma outra pessoa e aquele mal se efetiva, porque aquela pessoa tem comprometimento, eu posso dar um exemplo rápido de algo que também foi contado por essa mesma avó materna, que era espírita, lá na cidade de Recife, em Pernambuco. Ela sempre era chamada para casos obsessivos, casos em que as pessoas precisavam de passe, e naquela época existiam poucos centros espíritas, e também lá nos anos 40, por aí, havia uma perseguição grande, né, aos irmãos espíritas e espiritualistas. Então as pessoas se reuniam mais em casas ou iam atender mediunicamente as pessoas dessa forma como eu citei. E a minha avó materna, vez por outra, ia ao centro da cidade de Recife, onde havia um centro que era a base para ela, em que ela ali tinha contato mais aprofundado com algum estudo, tipo pegar subsídios de vez em quando. Mas voltando à história que eu quero contar para vocês, houve um caso de uma obsessão que já tinha se transformado em possessão e que nós já estudamos, em que a pessoa, uma mulher, ela não conseguia nem mais comer. Quando o irmão se afastava dela, o irmão obsessor se afastava dela, ela pedia um prato de comida e alguém preparava uma refeição e chegava perto dela, ele simplesmente encostava, ficava próximo a ela e o prato era jogado longe, de forma que ela não se alimentasse ou não bebesse líquido algum. No dia em que ela deu passividade a esse irmão, a minha avó, conversando com ele, perguntou: mas por que você faz isso? Olha, eu fui muito bem pago para fazer isso para ela, porque ela também fez um mal para o outro. Então eu criei campo. Olha, eu posso me afastar dela, posso sair, mas já não tem mais jeito, ela já está bastante debilitada. Então, meus irmãos, eu não vou me alongar na história, mas aí a irmã, sofrendo tudo isso, porque houve um caso de traição, né, em que ela se envolveu com um homem casado e a esposa deste homem descobriu e pediu a um tipo de entidade, foi a um local como esses, que infelizmente fazem esse tipo de trabalho terrível, em que nós estamos estudando aqui agora, e abriu brecha, ela tinha campo. A moralidade dela estava em baixa. Então, quando a nossa moral está em baixa, a gente permite que certas coisas assim aconteçam e se aproximem de nós. Por isso, o tempo todo, nós precisamos estar vigiando e orando. Allan Kardec menciona no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 28, item 312, que os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso. Embora essa exploração esteja também sujeita a abusos e o desinteresse constitua
a maior garantia da sinceridade, a posição é diferente, porque é o seu espírito que age, estando sempre à sua disposição. Ora, nós já estudamos sobre o sonambulismo, não é? Então, é ele para com ele mesmo. Na realidade, exploram a si mesmos, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médios especuladores exploram as almas dos mortos. Vocês entenderam bem qual é a diferença? No caso desses médios especuladores, eles estão envolvendo outras entidades, outras individualidades. Então, vocês vejam que tipo de comprometimento. Em tudo há as atenuantes. Dentro da justiça divina, há sempre as atenuantes. Mas todos nós, sem distinção, responderemos sobre nossos atos. Herculano Pires faz uma nota sobre médiuns sonâmbulos, dizendo: não esquecer que os sonâmbulos, como se vê lá no número 172, que é o citado, contam também com o auxílio dos espíritos, e não apenas consigo mesmos. Por isso, Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abusos. Os sonâmbulos usam as próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas em parapsicologia como paranormais, mas, como todas as criaturas, relacionam-se com os espíritos. Ainda é a mesma situação. Vigiai e orai. As nossas atitudes, os nossos pensamentos do cotidiano é que vão nos direcionar a quem de direito. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os de efeito físicos, por motivos que convém considerar. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Segundo, porque despertam curiosidade mais do que os outros e são mais apropriados a atrair multidões e, consequentemente, mais produtivos. Então, a gente observa aí o quadro ao lado para a gente relembrar o que são mediunidade de efeitos físicos, né? Esses tipos de fenômenos que estão aí ao lado relacionados. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam habilidades da prestidigitação, tais, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego das tramóias e do compadrio. Por isso, dizemos que o que necessário se faz, em tal caso, é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa a melhor de todas as fiscalizações, porquanto circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Lembrando que a gente já estudou. Em doutrina espírita, não encontraremos nada que se refere ao maravilhoso, ao encantamento. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se
ou que o podem ser em certos casos, para premunirmos contra a fraude os observadores de boa-fé. Quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas, fora tempo perdido procurar desiludi-los. Espiritismo, na sua parte filosófica, religiosa e principalmente de ciência, está sempre nos convidando à observação e ao estudo. Não vou me alongar aqui explicando sobre escrita direta, pois também já estudamos sobre isso. Se houver algum tipo de dúvida, vamos olhar um pouquinho lá para trás, né, do que nós já vimos. A escrita direta ainda é mais facilmente imitável, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem que em dado tempo a escrita apareça no papel branco, o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções. Pode acontecer que, por meio de hábil escamoteação, se substitua um papel por outro. Tem até canetas, né, que apagam a escrita logo, ou que você escreve daqui a pouco surge, vendem aí, né, abertamente. Pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções, enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim, com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Para nós observarmos o que acontece por aí, né? Muitos mágicos ilusionistas, para darem certo ar de mistério aos seus truques, imitam os fenômenos espíritas e alegam a presença de espíritos. Isso também acontece. Não sei se vocês já presenciaram esse tipo de coisa, ou já frequentaram circos, algum tipo de show em que ocorresse isso. Especialmente nos casos de pancadas, movimento de objetos sem contato, suspensão de corpos no ar, aparições escrita direta, transporte de objetos para o lugar onde se efetua a reunião. As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Entretanto, nem mesmo essas escapam à imitação, pelo menos no que toca às comunicações banais e vulgares. Pensam alguns que, com os médiuns mecânicos, estão mais seguros, não só pelo que respeita à independência das ideias, como também contra os embustes. Daí o preferirem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que, com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. Isso aí é líquido e certo. Só os pensamentos expressos que venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Há comunicações tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda lhe não descobrimos o dom de saber a um ignorante, nem espírito a quem não o tenha. Não precisa nem muita explicação sobre esse quadro aí. O charlatão e o prestidigitador, acima de tudo, procuram um interesse material qualquer. Um médium evangelizado e consciente de que sua faculdade é um talento a ser aplicado no bem ao próximo, por certo, saberá imunizar-se contra as influências dos espíritos inferiores, contra as próprias tendências negativas de comportamento, tanto morais como materiais.
continuamos ainda no vigiai e orai, e no estudai. E a gente observa no quadro ao lado, né? Qual a maior necessidade do médium? Ela está lá no Consolador, pergunta 387. E a resposta do nosso irmão qual é? Evangelizar-se. Evangelização sempre, constantemente. Não existe médium formado. Não existe essa história, mas eu sou médium há 30, 40, 50 anos, já sei tudo o que eu preciso fazer. Não. Nós temos uma doutrina que está em constante renovação e o estudo faz-se necessário. A cada nova descoberta, nós precisamos nos aperfeiçoarmos e aprendermos a estarmos trabalhando e estudando de forma melhor. E assim nosso estudo vai terminando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.